Esperança para mais uma caminhada que começamos hoje, né? Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ver a minha proposta para a pré-aula, então eu vou colocar para vocês aqui, mas a gente vai ouvir e vai trabalhar com ela ao longo da apresentação do conteúdo de hoje, tá? É uma música muito gostosa, muito alegre, e depois vocês vão ver que vai fazer sentido com a relação que ela tem com o conteúdo que a gente vai apresentar. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Pessoal, antes de introduzir o conteúdo, eu queria esclarecer uma resposta que eu fiquei de trazer. Não me lembro qual foi o aluno que perguntou sobre a hipnose na aula passada. Quem foi? Foi eu, professora. Quem é? Aline. Oi, Aline. Aline. Então, você perguntou se a pessoa se lembra depois, não é isso? Sim. É? Ah, acho que você perguntou se era uma das formas de acessar o inconsciente. Não foi isso? Então, Sim, eu assisti um vídeo muito legal hoje que houve essa explicação por parte de um hipnólogo. A hipnose, ela não necessariamente ela é estudada por psicólogo. Existem outras profissões que também podem fazer esse trabalho de hipnose. Mas é preciso estar muito atento, porque um psicólogo, ele foi formado
para trabalhar sobre aqueles conteúdos que são acessados durante uma sessão de hipnose. E esse conteúdo, ou esse trabalho, ele é um trabalho muito sério, e ele é chamado de hipnose clínica. E é realmente um trabalho que tem condição de acessar conteúdos inconscientes. Durante a hipnose clínica, há, assim, um estado alterado da consciência, que muitas pessoas chamam de transe. É uma forma científica de um profissional estudioso do comportamento, da mente humana, de fazer esse trabalho e fazer com que a pessoa que vá em busca de um tratamento psicoterápico, que ela tenha um retorno ao seu inconsciente e ela consiga acessar traumas ou gatilhos que trazem um mal-estar. Por exemplo, um trauma, ela lembrar de um abuso sexual que sofreu quando criança, da perda de um ente querido, isso são traumas. Gatilhos são, assim, coisas que fazem com que a pessoa se lembre. Então, por exemplo, uma pessoa está super bem, num dia, de repente ela ouve uma música e aquilo deixa ela muito para baixo. E aí ela começa a pensar e tentar entender, por que será que eu estou assim? Essa música, ou algo que ela viu ou ouviu, pode ser de gatilho para alguma coisa que está lá no inconsciente dela. Talvez uma música, por exemplo, se a gente pensar na morte de um ente querido, de um avô, do pai, talvez uma música que o pai gostasse e essa pessoa nem soubesse porque ela era muito pequena quando perdeu esse ente querido. Às vezes, uma roupa parecida com a roupa que alguém usou enquanto fazia um abuso sexual para essa criança. Isso são gatilhos, tá? Então, a hipnose clínica, que é um método científico, que não é essas hipnoses feitas em salão, que fazem a pessoa esquecer, pagar uns micos, não é esse, tá? Isso é um truque que eu não sei dizer para você aqui agora como que é feito. Mas a hipnose clínica, ela é um momento de uma terapia, ela é considerada uma terapia, né? Ela é uma das ferramentas, melhor dizendo, do processo psicoterápico, em que o profissional, que é um profissional gabaritado, que estudou para isso, ele ajuda o seu paciente a encontrar ou a trazer à tona conteúdos que estavam lá no inconsciente dele. E a pessoa se lembra, sim, depois do que foi falado, tá? Ela não fica em transe depois, não. É trazido para o consciente para que seja trabalhado, certo? Por exemplo, no caso, como eu falei para vocês, de um abuso sexual, é evidente que a pessoa que foi abusada, ela tem o trauma e tem também o ódio, né, a raiva, a mágoa daquela situação que ela viveu. E aí é trabalhado com ela todas essas emoções e sentimentos que fazem com que isso venha à tona no momento em que ela está hipnotizada, e aí é trabalhado dessa forma. Ok, Aline? Sim, professora. Foi claro? Foi sim. Então tá bom. Muito obrigada. De nada. Pessoal, então hoje a gente continua estudando um pouco mais da teoria psicanalítica, que é a teoria do Freud, tá? Como eu disse para vocês, é uma teoria muito densa, muito difícil, muito profunda, mas é importante que a gente tenha pelo menos algumas noções. E na semana passada, eu solicitei que vocês fizessem uma análise do filme O Divã sobre as 3 instâncias psíquicas que Freud trouxe, né? Dizendo que a nossa mente ela é formada por três pilares, que seria o id, o ego e o superego. E eu gostei muito de algumas reflexões que foram feitas a respeito do filme, ficou muito bacana.
Vi que algumas pessoas entenderam perfeitamente qual foi a proposta de fazer a análise em cima disso. A gente vê que de uma maneira assim, bem-humorada, né? O filme mostra a Mercedes, uma pessoa que deixou vir à tona todo o id dela, vamos dizer assim, né? Então, todos os desejos, os impulsos reprimidos dela, dentro de um casamento tido como um casamento modelo, casou por amor, viveu bem, criando os filhos, né? Então, ela estava vivendo sob controle do superego, que são todas as situações que são passadas de pai para filho, das gerações, todos os conceitos de moral e ética, né? E, de repente, ela se viu na terapia num desejo imenso. Ela foi para tentar resolver os conflitos internos dela, e aí ela acabou deixando vazar através de toda aquela loucura, né, que ela apronta durante o filme, com os impulsos sexuais sendo vividos intensamente ali, né? Então, foi muito interessante ver. E eu achei muito legal também que algumas pessoas também fizeram o comentário a respeito da amiga dela, que ela também agia como um superego para a Mercedes. Que a Mercedes vinha com toda a loucura, as fantasias dela, e a Mônica, ela vinha, parece que para assentar a Mercedes e falar para ela, cuidado, presta atenção, está errado o que você está fazendo. Então, a Mônica também agiu como um superego naquela situação. Foi muito legal. E aí, outros comentaram a respeito de quando caiu a ficha da Mercedes, tanto com a morte da amiga, quanto ela perceber tudo que ela, vamos dizer assim, jogou fora com relação ao relacionamento dela, né? E aí, então, o superego traz a Mercedes a consciência, traz ela a um momento, assim, vamos dizer, de plenitude. Mesmo que ela tenha percebido as coisas erradas que ela fez, ela estava ali plena, ela estava bem. Então, foi muito bacana. Pessoal, agora eu vou mais uma vez ser chata aqui com vocês. Algumas pessoas estão com todas as atividades em dia, outras pessoas ainda não fizeram. Como eu disse para vocês num recadinho lá no grupo, eu tenho um prazo para entregar. O Regi já está pedindo para a gente passar as notas, porque daqui a pouco vai chegar a prova, né? Começam as avaliações. E aí eles precisam desses pós-aulas, que são todos avaliativos, para compor a nota de vocês. Então, eu peço para vocês um pouquinho mais de empenho. Algumas pessoas, eu comentei, aproveitem o feriado. Eu sei que o feriado a gente quer descansar, mas lembrem-se que a gente precisa cumprir com as obrigações também, para depois não ficar no desespero. Aí a nota não fecha, às vezes algumas pessoas pensam que a psicologia não tem tanta importância, ela tem seu peso também, ela também pode deixar tendo que fazer prova substitutiva, então a gente precisa levar a sério, tá? Já disse para todos, se juntem com colegas, eu vi que tiveram pessoas que deram a mesma resposta, vi que fizeram juntas, acho muito legal. Continuem, vejam sempre a grandeza e o conhecimento que um grupo traz, seja dupla, trio, o que for possível. A gente sabe que agora, nesse momento de pandemia, está difícil, mas a gente tem a grande possibilidade de estar conectado através da internet. Né? Então, isso não é motivo para ninguém não estar conseguindo se reunir. Reúne virtualmente, discute, conversa, escuta a opinião do outro, formem juntos a resposta que vão me enviar. É uma forma muito boa de crescimento, tá? Bom, então voltamos à nossa aula. A gente viu na semana passada que o Freud mostrou para nós, né, essa comparação que ele fez com as 3 funções psíquicas, né, da nossa mente, com o iceberg. Ele fez essa comparação, né? Então, esse iceberg, ele mostra só uma pontinha. E aí, ele traz uma outra forma didática de mostrar também que conteúdos do id, do ego e do superego, eles se mantêm
na maioria deles, principalmente do ID, inconscientes, ou seja, submersos nesse mar gigante aí. E o que está acima, na ponta do iceberg, é o consciente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas partes também, tá bom? À medida que forem surgindo dúvidas, podem levantando a mão, interagindo, que a gente vai esclarecendo. Então, o que o Freud diz para nós? O que se compõe o nosso consciente? Ele diz que o consciente é tudo aquilo que estamos conscientes no momento, no agora. Por exemplo, eu tenho consciência que eu estou aqui diante de uma câmera, ao lado da Laíse, dando aula para vocês de psicologia aplicada ao direito. Então, isso eu tenho consciência. Do lugar que eu estou, do dia que eu estou, eu tenho consciência de tudo aqui, isso, agora. Tudo que eu estou vivendo nesse momento. Só que, como mostra o desenho para nós, ele fala também que essa parte consciente, ela corresponde à menor parte da mente humana. Olha lá o desenho. É só uma pontinha do iceberg. E que no nosso consciente está tudo aquilo que a gente pode acessar de forma intencional. Como eu falei para vocês, eu sei exatamente onde eu estou nesse momento. Intencionalmente eu sei que eu estou aqui, que data que é hoje, que horário que é agora, que eu estou numa sala aqui na Unopar, no ângulo. E que o consciente, ele funciona de acordo com as regras sociais, respeitando tempo e espaço. E por meio dele se dá a nossa relação com o mundo externo. Então, a nossa consciência, ou a parte consciente do nosso cérebro, da nossa mente, é tudo aquilo que a gente consegue ver, perceber de maneira intencional. A gente sabe exatamente o que está ocorrendo naquele momento. Entre o consciente e o inconsciente, existe uma parte chamada de pré-consciente. O que está nesse pré-consciente? São conteúdos que podem facilmente chegar ao consciente, mas que eles não ficam lá o tempo todo. Por exemplo, se eu perguntar assim, alguém me perguntar, que dia que você nasceu? Eu sei, ele está no meu pré-consciente. Eu vou chamar, né, esse conteúdo e vou dizer para você, eu nasci 17 de março de 1962. Se perguntar qual é a data de aniversário da minha mãe, e eu vou me lembrar também que é 29/4 de 1940. Ela não está na minha consciência, mas se eu acessar, se eu chamar, ela vem. E apesar de se chamar pré-consciente, esse nível mental pertence ao inconsciente. Ele está guardado, mas eu posso acessar no momento que eu quiser. O pré-consciente, ele funciona como uma peneira que fica entre o inconsciente e o consciente, filtrando as informações que vão passar de um nível para o outro, certo? Então, ele dá uma freada naquilo que vem ou naquilo que vai ficar guardadinho lá no nosso inconsciente. E o que é o inconsciente, então? É todo o conteúdo mental que não se encontra disponível ao indivíduo em determinado momento. Ele está lá no inconsciente. Ele é regido pelas próprias leis, além de ser atemporal. Não existem as noções de tempo e espaço neste nível psíquico. Ou seja, o inconsciente não identifica cronologia nos fatos, nas experiências, nas lembranças ou memórias. Ele só sabe que existem conteúdos que estão guardados lá na nossa cabeça, mas que eles podem ser acessados e quando são acessados, eles vêm à tona como se a pessoa estivesse vivendo naquele momento. Por isso que a psicanálise, ela é uma teoria muito densa, porque quando é acessado o nosso inconsciente,
o terapeuta ele tem que saber o que vai fazer com aquilo que foi acessado. Porque senão acessa-se conteúdos que podem ser extremamente traumáticos para a pessoa, e se o terapeuta ele não tem um conhecimento de como trabalhar esses conteúdos que vieram à tona, pode acontecer uma grande catástrofe na vida mental dessa pessoa. E o inconsciente é o principal responsável pela formação da nossa personalidade. Os conteúdos conscientes, eles podem se tornar dolorosos e serem reprimidos por nós, tornando-se parte do inconsciente. Como eu disse para vocês, um trauma, uma perda, fala-se muito hoje no estresse pós-traumático, né? São situações de catástrofes, de perdas significativas, de discussões, de brigas, de confusões que nós vivemos, que podem ser tão doloridas, que a nossa mente, ela pega aquilo e fala, olha, isso vai ser muito sofrido para você. Então, eu vou guardar lá dentro, ou lá embaixo, né? Se for pensar no iceberg, vou guardar lá embaixo no inconsciente, para você não esquecer, não se lembrar disso. E o inconsciente, então, como está falando aqui o exemplo, desculpa, assim como determinada lembrança obscura pode vir à tona por meio de um sonho, que eu falei que é uma das formas do inconsciente vir à tona, ou de uma sessão de psicanálise que é a Ilumine. Então, o terapeuta, ele vai fazendo a pessoa se voltar para dentro dela nessa abordagem psicanalítica, tá? E ajuda a pessoa a trazer a consciência, conteúdo, seja através de sonho, que também, como eu disse para vocês, não é baseado no senso comum, tá? Essa abordagem, o Freud tem livros famosos que ele escreveu sobre eu acho que tem um que se chama Teoria dos Sonhos, uma coisa assim, em que ele trabalhou muito e mostrou e comprovou, né, por um método científico, que o sonho é uma maneira, sim, de abordar o inconsciente, tá? E como o inconsciente é uma coisa única para cada indivíduo, não existe isso, sabe aquela história, sonhou com dente, é gente que vai morrer. Sonhou com enchente, vem tragédia. Não, pode ser uma morte, mas vai ser analisada dentro do contexto em que a pessoa vive, tá? Não é generalizado, é uma coisa que é do senso comum, certo? Então, quando a psicanálise analisa o sonho de uma pessoa, é o sonho daquela pessoa dentro do contexto que ela vive. Não é a mesma coisa. Um sonho, para mim, é diferente de um sonho que a Laís tem, certo? O conteúdo pode ser o mesmo, mas o significado para ela é um e para mim é outro, porque eu sou uma pessoa única, da mesma forma que a Laís é uma pessoa única. Por isso que a gente costuma dizer que a psicologia não existe receita pronta. Não é uma receita de um bolo, a terapia, que tudo que você pode fazer com uma pessoa, se faz com todos. Não é assim que funciona. A terapia é um processo único também, que tudo depende dos conteúdos que a pessoa traz, da abordagem que ela traz, daquilo que ela traz de consciência, daquilo que ela busca. Vamos ver, a Aline está com a mão levantada. Pode falar, Aline, qual é a sua pergunta? Professora, faz alguns meses eu perdi minha avó. Sim. E eu tenho, assim, uma coisa que, por exemplo, eu pego o telefone e eu disco o número dela. Isso é meu inconsciente? Aline, né? Você está sofrendo um processo de luto, né? De uma pessoa que certamente foi uma pessoa muito importante para você. E você tinha o hábito, né, de fazer ligação para sua avó. Então, isso pode significar o quê? Pode significar o quê? O desejo de você, assim,
fazer com que a minha avó não morreu, ela está viva e eu posso ligar para ela. Então, às pode vezes ser. Pode falar? Às vezes eu pego o telefone para ligar para o meu pai, para minha mãe, mas na hora de discar, eu disco o número dela. Sim. Lembra que a gente falou aqui, olha, pode ser um conteúdo do pré-consciente, né, que ele pertence ao inconsciente, um desejo tão grande de que fosse mentira a morte da sua avó, que o seu inconsciente, ele tá te dando um start de falar, liga para ela. Né? É como se você quisesse manter viva ou modificar uma história, de trazer isso. Isso é normal de acontecer quando a gente perde uma pessoa querida. Tem pessoas que estão sentadas, de repente, sentem que aquela pessoa querida chegou, sente o cheiro, né? Eu sinto. Cheiro, a voz. Por quê? É uma situação de luto que você está vivendo. Né? E essa dor, ela tá tão grande também que a sua mente está querendo deixar lá em cima. E, de repente, ela escapa através do pré-consciente, fazendo você, por um segundo, esquecer que a sua avó morreu e fazer a ligação para ela. Então, é comum que aconteça. Isso pode ir diminuindo com o passar do tempo. Gente, eu falo, sabe, que graças a Deus, a gente acaba se acostumando com as dores também. Porque senão a gente não ia dar conta de viver. Né? A realidade, ela nem sempre é fácil para nós. Ela traz situações muito difíceis, muito complicadas. Mas graças a Deus, a gente consegue se refazer. Eu já disse para vocês, eu já perdi pessoas muito queridas, muito próximas. E não tem nada que apague essa dor. Né? Eu falo assim que é uma dor danada que ela aumenta, porque a certeza do nunca mais, ela é cada vez mais forte, né? Mas ela também vai, eu acho que a gente vai calejando, sabe? O nosso coração, não é calejando no sentido de ficar ruim, não. Calejando no sentido de ir aprendendo a lidar com as dores, porque senão seria impossível a gente conseguir viver. Teve mais alguém que levantou a mão? Gabriela, você levantou a mão? Professora, foi eu que tinha levantado a mão, mas é que no decorrer do que a senhora foi falando, já Oi, respondeu. Mariana. Pode falar. Oi. Não, eu que tinha levantado a mão, mas no decorrer do que a senhora foi falando, já respondeu a minha pergunta. Eu iria perguntar se o sonho, né, tinha a ver com o inconsciente. Sim, sim. Mas agora surgiu outra pergunta, Pode falar. Outra dúvida. A pessoa, quando ela tá, assim, em estado de... Ela tá acamada, assim, ela sobrevive pelo inconsciente, né? Você diz que uma pessoa, vamos trazer para uma realidade, uma pessoa com mal de Alzheimer, não? Exatamente. Tá. Bom, o mal de Alzheimer é uma doença que acomete a mente, né? Que a pessoa vai esquecendo, né, de coisas. Mas os estudos, isso ainda é muito difícil para os pesquisadores, para os médicos saberem. O que eles sabem é que a pessoa não consegue mais relatar o que ela sente e o que ela quer. Mas muitos acreditam que ela tem consciência, mas ela não consegue se expressar. Então, uma pessoa que tem o mal de Alzheimer, por exemplo, é uma pessoa que os sentimentos dela estão ali, muito presentes. Eu contei para vocês, acho que no primeiro dia, que eu perdi um filho, né? E eu contei para vocês que esse menino, ele ficou 7 anos com vida vegetativa, ele se afogou com 3 anos e faleceu com 10, e ficou 7 anos com vida vegetativa. Então, ele não falava, não engolia, não se mexia, alimentava por sonda, usava traqueostomia. Eu tinha momentos em que eu tinha, assim, certeza que ele estava consciente. Ele só não conseguia se expressar. Mas, por exemplo, em alguns momentos que eu conversava com ele, descia lágrima no cantinho do olho dele.
Então, eu percebia que ele estava presente. Em algumas situações, quando eu estava segurando a mãozinha dele, que eu falava alguma coisa, ele apertava as minhas mãos. Então, parecia assim que era uma resposta ao que eu estava falando. Mas, da mesma forma, como o caso dele foi uma falta de oxigenação no cérebro, eu acredito que em muitos momentos ele não estava presente, ele não estava consciente. Entende? Então, eu tenho essa percepção como mãe. Mas os médicos falavam para nós, como é que a gente vai dizer para vocês que ele não está entendendo o que está acontecendo? Ele pode não estar conseguindo se expressar, mas ele está sentindo. A mesma coisa eu penso das pessoas com algum problema, seja uma demência, seja o Alzheimer ou outras demências, a pessoa ela pode não conseguir expressar, mas eles sentem perfeitamente. Eles sentem perfeitamente o amor que os filhos cuidam, que os netos, que as pessoas demonstram e dedicam a ele. Porque o sentimento está ali. Pode não conseguir se expressar, que é diferente. Respondia, Mariana? Respondeu, professor. Você fez eu lembrar da época minha que eu fazia enfermagem e eu fiz alguns estágios. E eu fiz um estágio ali no Bezerra de Menezes, que aí ali tem bastante, assim, pessoas que fazem tratamento ali. E tinha um que ele teve várias complicações, né? E ele não falava muito, mas ele entendia perfeitamente o que a gente estava falando, ele se emocionou. E até uma pessoa, eu acho que é cuidadora dele, falou, ele não entende muita coisa, mas se você demonstrar carinho, afeto por ele, ele fica extremamente feliz e emocionado. Então, assim, é algo assim que às vezes ele não pode nem entender, mas ele tem ciência. Mas isso respondeu sim, professor, obrigada. Ô, Mariana, eu acho que a gente pode, a partir de agora, pensar, ele entende sim, ele só não consegue expressar. Isso. Então, se você se deparar com uma situação dessa, falar, ele não entende, entende sim. Assim como os bebês entendem. Gente, a gente sabe de relatos de pessoas, por exemplo, que fizeram um processo psicanalítico, de pessoas que se lembram de situações que passaram na barriga da mãe. O que se explica isso? De pessoas que se lembram de situações que viveram quando eram bebês. Então, a gente pensa, a criança não entende. Entende perfeitamente. Ela entende perfeitamente, criança 2, 3, 4 anos, entende perfeitamente se os pais estão brigando, se os pais estão falando coisas sobre ela. Eu tinha um professor que dizia uma coisa que era bem interessante, que a criança, por exemplo, ele fala assim, que ela é o melhor gravador, mas é o pior intérprete. Porque muitas vezes, aquilo que a criança está vivenciando pode estar sendo interpretado para ela de uma maneira ruim, certo? E isso pode trazer um trauma imenso. Eu me lembro de uma situação, num dos estudos aí, das leituras, né, que a gente faz enquanto estudante, de uma situação em que uma criança, ela adulta, foi tratar de N traumas, né, guardados lá no inconsciente, e um deles foi que ela, ainda pequena, ela entrou no quarto dos pais, sem se anunciar, né? E ela pegou os pais tendo uma relação sexual. E aquilo foi extremamente traumático para ela. Porque se você for pensar, se a gente for pensar no ato sexual, ele é um ato em que existe uma certa agressividade. E essa criança, ela guardou na sua mente aquela cena como se fosse uma cena de extrema violência. Então, justifica o que eu acabei de dizer para vocês. Ele é ótimo gravador, mas é o pior intérprete. Até que um dia ela foi tratar a respeito dela não conseguir ter relacionamentos saudáveis, né? Quando ficou adulta, ela não conseguia namorar, não conseguia se aproximar de homens, de pessoas, ela tinha muita dificuldade. E aí chegou-se a trabalhar essa situação com ela. Isso foi gravado de uma maneira errada na cabecinha dela, porque o que ela viu, para ela, pareceu
algo muito agressivo. Bom, vamos lá. À medida que foram surgindo dúvidas, comentários, vamos participando, tá, gente? Assim que é bom. E aí, o que acontece? Então, nós falamos que existem lá, olha lá, vamos voltar lá no nosso desenho, tá? Superego, ego e id, eles estão trabalhando em muitos momentos no inconsciente, e o consciente é só aquilo que está lá em cima. Só que nós, no dia a dia da nossa vida, a gente trabalha muito mais nesse lado consciente. Só que tem alguns momentos da nossa vida em que a gente não dá conta da realidade. Ou porque a realidade dura demais, ou porque está muito complicado. Então, a nossa consciência, o nosso ego, aquilo que a gente está presente no momento, o ego não é tudo aquilo que está presente no momento também, assim como a consciência, que o nosso ego, ele arruma um jeito de proteger a nossa personalidade quando o nosso inconsciente ele quer trazer alguma coisa para a realidade. Então, a gente usa de mecanismos chamados mecanismos de defesa. São estratégias do ego, do consciente, de forma inconsciente, que às vezes a gente nem dá conta que está usando uma estratégia para proteger a nossa personalidade de alguma ameaça. De início parece muito complicado, mas à medida que a gente for tratando de alguns exemplos, vocês vão percebendo que não é coisa difícil e que a gente vai se enxergar usando um monte de mecanismo de defesa. A finalidade do mecanismo de defesa é afastar qualquer coisa que traga sofrimento para a nossa percepção consciente. Então, o mecanismo entra como uma maneira de proteger o nosso ego de alguma coisa que está lá dentro no inconsciente. Eles são mobilizados, quer dizer, eles são chamados diante de um sinal de perigo ou desprazer, ou algo que a gente não tem prazer de lembrar, que são desencadeados para impedir a vivência de fatos dolorosos que o sujeito não está preparado para suportar. Então, quando o nosso inconsciente ele quer mandar mensagens ou situações para a nossa consciência, para o nosso ego ele arruma uma saída para ele conseguir suportar. É como se fosse um escudo que ele usa. Vamos partir para os exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Então, os mecanismos de defesa do ego, gravem bem isso, o mecanismo de defesa é do ego. Eles constituem algumas operações de proteção postas em jogo pelo ego para assegurar sua própria segurança. Eles não representam apenas o conflito e a patologia, ou seja, a doença. O mecanismo de defesa, a gente precisa entender assim. Tem pessoas que acham que o mecanismo de defesa ele é sempre ruim. Nem sempre ele é ruim. Existem alguns que são ruins? Existem. Que podem ser sinal de alguma doença? Pode, a doença mental. Mas eles também podem ser uma forma que nós conseguimos, que o nosso ego arruma para ele se adaptar. O que torna essas defesas um aspecto doentio é a utilização ineficaz ou a sua não adaptação às realidades internas ou externas. Todas as vezes em que há a utilização dos mecanismos de defesa em excesso para a gente não viver uma realidade, aí ele se torna patológico, aí ele se torna doente. Doença, certo? Então vamos lá. Existem vários, gente, vários. Cada estudioso que vem, ele vem trazendo a sua contribuição
e muitas vezes trazendo nomes ou outros mecanismos. Eu selecionei, se não me engano, acho que 8 ou 10 mecanismos para trazer para vocês, tá? Porque, como eu disse, a gente não está fazendo uma faculdade de psicologia. Nós estamos estudando a psicologia dentro do direito. E vocês vão ver o quanto vocês vão se deparar com mecanismo de defesa dentro da profissão de vocês. Um dos mecanismos é chamado de recalcamento ou supressão. O que significa isso? Ele nasce do conflito entre as exigências do id e a censura do superego. Então, quando o id fica lá no lado da nossa orelha, falando, vai e faz, vai e faz, vai e faz. O superego fala, não faz, cuidado, presta atenção, ó o perigo. Então, surge nesse momento um mecanismo de defesa, uma defesa chamada recalcamento ou supressão. O recalcamento ou supressão, eles impedem ou afastam os impulsos ameaçadores, desejos, pensamentos e sentimentos dolorosos, afastam e não deixam ele chegar à consciência. As doenças psicossomáticas são devidos a sentimentos reprimidos. Eu creio que todos vocês já ouviram falar, né? Isso é psicossomático. Só que, para falar bem a verdade para vocês, os estudos vêm mostrando também para nós que todas as doenças, elas têm um fundo emocional. Psicossomático significa isso. Psico, mente. Somático, corpo. Corpo e mente. Então, doença. Então, quando uma doença, ela aflora no nosso corpo, a gente diz que é doença psicossomática. E muitas vezes não adianta a pessoa tratar só a doença, só o sintoma. Ela precisa tratar a causa. Uma doença psicossomática muito comum, uma gastrite nervosa. O nome já fala, né? Uma gastrite nervosa. E muitas pessoas costumam confundir, quando a gente fala em doenças psicossomáticas, que é uma doença que está só na cabeça da pessoa. Ela não está só na cabeça da pessoa. Ela surgiu, mas ela se manifesta, sim, no corpo de uma pessoa. Certo? Por isso que uma pessoa, quando apresenta qualquer problema doloroso, infecção, que está com dificuldade de tratar, e trata, e aquela doença ela não consegue dar conta, muitas vezes o que o médico pede? Para fazer terapia, para buscar situações que tragam alívio para os conteúdos que estão reprimidos também na mente. E aí, consequentemente, a gente tratando a causa, muitas vezes a pessoa acaba se tratando da doença física também. Esse mecanismo, ele é tido como o mais radical dos mecanismos. A pessoa é totalmente consciente do que está acontecendo, no entanto, voluntariamente decide esquecê-lo ou omiti-lo. Por exemplo, depois de um estresse pós-traumático, da perda de alguém, perda de um emprego, ou uma situação de muita sobrecarga no emprego, uma pessoa que não se dá bem com o chefe dela, que ela tem atritos constantes com a pessoa, ela desenvolve uma gastrite. Ela sabe perfeitamente que ela desenvolveu essa gastrite por causa disso. Mas ela não pode perder o emprego. E muitas vezes ela precisa engolir aquele chefe chato. E isso, ela acaba tentando omitir esse sentimento e vai tratar somente da gastrite, que é o que está aparecendo. Esse aqui a gente vai falar daqui a pouquinho desse vídeo. Conseguiram entender o mecanismo de defesa, supressão ou recalcamento? Às vezes, no senso comum, a gente fala assim, olha, aquela pessoa lá é recalcada. Eu me lembro que lá em Delfim, onde eu nasci e fui criada, tinha uma pessoa que morava lá, vizinha lá da minha mãe,
que era uma pessoa assim que não se casou, uma pessoa muito sisuda, muito amarga. E aí, no senso comum, a gente ouvia dizer que aquela pessoa recalcada. É recalcada porque ela não casou com uma pessoa que ela amou muito. Então, no senso comum, as pessoas acabavam fazendo um julgamento ou uma análise da pessoa. Pode ser, sim, que talvez aquele amor que ela não conseguiu viver, né, que talvez esse amor casou com outra pessoa, morreu, sei lá o que pode ter acontecido, e aí ela suprimiu lá no pensamento dela, na mente dela, e ela não trouxe à tona, ela não trabalhou isso, e aí ela acabou, sim, usando como mecanismo de defesa o recalcamento, sendo uma pessoa que não gostava de aproximação dos outros, que não se permitiu nunca mais ter novos relacionamentos, e isso pode, sim, ter trazido. E pode ser a forma que ela conseguiu de tocar a vida dela, de não morrer junto com aquele amor não correspondido. Quem levantou a mão? Quem falou aí? Foi eu, professora. Pode falar, Aline. Ali. Gente, só a Aline que está na sala hoje, a Aline e a Mariana. Pois é, né? Todo mundo pode falar também. Você também, viu, Aline? Pode falar. Sim. É que tem um tempo atrás, eu vi no YouTube um moço que ele teve uma crise de ansiedade tão forte que ele perdeu a memória de 10 anos. Sim. Ele teve um surto de ansiedade, foi tão forte que ele retrocedeu 10 anos, que quando ele voltou desse surto, ele olhou para a namorada dele, ele falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Você não é minha namorada, o que tá acontecendo? Ele retrocedeu há 10 anos atrás. Uhum. Olha, eu não ouvi dizer sobre isso, não conheço o caso, mas também não duvido, porque a nossa mente, ela é muito danada, e é possível, sim. Gente, se for pensar, o desmaio que uma pessoa tem a hora que ela recebe uma notícia de uma tragédia. Tem muitas pessoas que desmaiam. E isso é um mecanismo de defesa. Aquela notícia foi tão forte para o ego dela aguentar que ela desmaiou. Não é frescura. Não é o chilique que a gente fala. É uma forma que o ego dela encontrou de, naquele momento, por exemplo, ela perde os sentidos para ela não dar de cara com aquela notícia trágica que ela acabou de receber. Então, Aline, isso pode sim acontecer. Tem as amnésias, né, que são ocorridas em situações dessa de estresse pós-traumático, depois de uma síndrome do pânico, que é uma doença da nossa mente, né? E é possível, sim. E aí, certamente, essa pessoa vai ter que fazer tratamento com psiquiatra, vai precisar fazer tratamento também psicológico, para que ela consiga, né, trazer novamente à sua consciência essa lacuna que ficou desses 10 anos. Então, é possível, sim. Tá? Oi, Alberto, você levantou a mão? Pode falar? Levantei sim, professor. Já entendeu? Muito tempo atrás, uns... Oi? Pode falar. Professor. Oi. Uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu trabalhei em autoescola como instrutor. Sim. Eu tive um aluno que era motorista de caminhão. E ele nunca passava nos exames deles, sabe? Certo. Aí ele falava para mim assim que sempre ficava nervoso na hora do examinador. Coisa de aluno, que quem já dirige há muito tempo tem vários chances, né? Aí teve o último exame dele que ia até vencer a habilitação dele. A habilitação não, a permissão lá para ele fazer os exames. Certo. Aí eu cheguei no examinador e falei para ele, ó, o rapaz já dirige, faz muito tempo que já dirige e eu precisava dar uma forcinha para ele, para ajudar ele
calmar um pouquinho, que ele tá muito ansioso, nervoso. Aí o examinador foi conversando com ele no período do percurso, fez tudo certinho, e isso que ele tinha feito uns 4, 5 exames. Ele chegava no dia de exame e ficava totalmente nervoso ali. Eu não sei se ele estava com algum problema em casa. Uhum. E aí, ele conseguiu? Não, daí nesse dia ele passou. Aí o examinador foi conversando com ele, ele foi, tipo, já foi desleixando o exame também. Fez tudo certinho e Conseguiu passar. Conseguiu passar. Que legal. Olha, o Alberto. Porque ali, a gente, dentro do carro ali, professor, a gente é como se fosse um psicólogo também. Exatamente isso que eu ia dizer para você. Cada aluno que passava na nossa mão, que passava, era cada história diferente. Sim. Não dá para falar agora porque eram muitos, mas... O Alberto, existem muitos psicólogos que se especializam em cuidar de pessoas que não conseguem fazer exame. Gente, eu não sei se eu contei para vocês já, essa situação aconteceu comigo. Eu casei muito nova e meu pai era muito bravo, sabe? Então, por muitas vezes, eu me lembro que quando ele comprou um Fusca, a minha mãe sempre teve muita vontade de dirigir. E meu pai, ele achava que mulher não precisava dirigir, não deveria. E algumas vezes a minha mãe insistiu e eu e a minha irmã presenciamos assim N brigas dos dois. Quando ela pegava o volante, ele era estúpido com ela, grosseiro, ele tacava a mão na buzina, ele puxava o volante de qualquer jeito. Bom, fui crescendo assim, né? Acostumada, casei muito nova. E quando eu casei, o meu marido falou para mim, você precisa tirar carta. Eu fui morar em São Paulo. E ele falou, você precisa aprender a dirigir para você poder levar filho no médico e tal, né? E eu falei, Jesus amado, e agora? E aí eu fui para a autoescola. Eu não sei dizer para vocês quantas aulas que eu fiz. Eu fazia aula. Final de semana, meu marido me pegava, ia para umas ruas mais desertas que tinha no bairro, colocava eu para dirigir. Eu dirigia certinho, mas eu não conseguia marcar a prova da autoescola. Bom, isso foram anos, anos, anos e anos. Eu vim embora para Itajubá. Aqui, tentei várias vezes, eu não conseguia. Resultado, quando eu estava com 41 anos, eu resolvi tirar a carta. E aí eu fui fazer autoescola. Mas eu fiz, eram 10 aulas que a gente fazia para fazer a carta, para marcar a prova da carta, né? Eu fiz acho que umas 40 aulas. Porque chegava na hora de marcar, eu falava, não estou pronta, não estou pronta. Até que um dia o meu instrutor falou, mas não tem mais o que fazer, você está dirigindo super bem, vamos marcar. E eu fui, fiz a prova, é claro que não passei de primeira, por causa da baliza, o resto eu fiz tudo certinho. Na segunda vez eu consegui passar. Passei, mas não dirigi. Fiz 6 anos com a minha carteira de motorista dentro da minha bolsa e eu não dirigi. Eu contei isso para você já? Não. Não? Não. Aí, eu resolvi, depois de uns 6 anos, eu resolvi fazer um curso em Belo Horizonte de psicologia, do psicólogo aplicado a trânsito, que é que faz aquela prova do Detran, para aplicar o teste em candidatos. E aí eu fui para Belo Horizonte fazer o curso. Era um curso assim de 9 finais de semana. Aí no primeiro tinha gente de todo lado do Brasil fazendo o curso lá, né? Então a professora colocou todo mundo em círculo para fazer uma dinâmica da gente se apresentar. Então ela pediu para a gente se apresentar, falar de que cidade que veio e há quanto tempo tinha carta. Já me deu um gelo na barriga ali, né? Eu falei, o que eu vou falar na hora que chegar a minha vez? Aí foi rodando o círculo. Para minha sorte, tinha uma menina antes de mim, com 20 anos, tinha tirado carta, e ela falou, gente, eu estou morrendo de vergonha de dizer para vocês, mas eu tenho carta, mas eu tenho medo de dirigir. Um alívio para mim, que eu estava ali com uns 42, 44 anos, e graças a Deus, não sou só eu aqui. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi fazer, a gente tinha um trabalho de conclusão de curso para fazer nesse curso,
E eu resolvi fazer o meu sobre mulheres com medo de dirigir. Gente, foi assim, fantástico, porque no meu TCC eu contei a minha história e fui pesquisando outras. Existem situações assim hilárias de pessoas com medo de dirigir. E aí todas elas baseadas em traumas, ou porque com a minha situação, meu pai era muito bravo, minha mãe não dirige, o que a minha cabeça pensou? Mulher não dirige. Eu sou mulher, então não vou dirigir. Ou situação de pessoas que sofreram acidentes quando crianças, com o pai dirigindo, e elas foram acidentadas, perderam algum ente querido no acidente, situação de atropelamento e um monte de situação. Então, aí, o que aconteceu? Eu posso dizer que eu usei como mecanismo de defesa o recalcamento, né? Ah, eu não gosto de dirigir. Era assim que eu falava. Eu não gosto de dirigir, eu não quero dirigir, mas eu morria de vontade. Só que eu morria de medo. Então, uma forma que meu ego encontrou de talvez eu não parecia uma pessoa fraca, né? Ah, ela não gosta de dirigir, então respeita, ela não gosta. Até que eu não cheguei a fazer terapia para isso. Mas a minha participação nesse curso e tudo que eu li sobre situações parecidas com a minha me levaram a enfrentar essa situação e eu consegui dirigir. Foi muita palhaçada que eu fiz, vocês não têm noção. Primeira vez que eu dirigi, até hoje ainda dou umas ratinhas, mas hoje eu já consigo me virar melhor. Mas eu já tive situações assim no começo, de eu sair para a rua e eu parar pessoas no trânsito para fazer baliza, guardar o carro para mim em uma vaga, porque eu não conseguia fazer. E eu fazia sem vergonha nenhuma. Eu pedia, você sabe dirigir? Faz baliza aqui para mim, porque eu não dou conta de fazer. Meu marido, às vezes, falava para mim assim, qualquer dia eu vou roubar o carro seu. Eu falei, não rouba não, porque eu paro sempre no lugar que tem movimento. Então, foi um mecanismo de defesa, né? Não dirige porque não gosta, porque não quer, porque não precisa, porque tinha um marido para fazer tudo. Até o dia que eu vi numa situação que eu tinha, ou eu pegava o carro, ou eu não ia trabalhar. E aí eu tive que pegar. E acabei conseguindo me livrar desse mecanismo de defesa. Andressa levantou a mão, pode falar, por favor? Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Nossa, me identifiquei muito. Que legal. Sabe Dirigia também? Sim, exatamente. Porque há pouco tempo eu tentei fazer o exame, só que eu fiquei mas tão nervosa que eu travei lá no carro. Eu não conseguia sair, não conseguia falar, não conseguia fazer nada, sabe? Nossa, eu nunca passei por um sufoco tão grande. E dá uma raiva, uma vergonha depois, né? Nossa. Mas é puro mecanismo de defesa. Olhando também, né? Oi? É um mecanismo de defesa. Pode falar. Realmente. E sobre a situação que a senhora mencionou anteriormente, também. Acredito agora que seja um pouco por causa disso, sabe? Sobre a situação familiar que a senhora falou. Sim. E agora, ainda mais agora, por conta do Covid, né? Aí atrasou. Nossa, eu tô numa ansiedade que só Deus na causa. Mas isso me ajudou a me acalmar mais. Foi muito bom ouvir essas experiências suas. Que bom. Aline, se você quiser pesquisa na internet sobre isso. É mais comum do que a gente imagina, tá? Você encontra situações assim, e são situações que são bem motivadoras, sabe? Para você enfrentar tudo isso. Então, se acalme que vai dar certo. Gente, é o controle da danada da ansiedade que a gente tem que ter. Sei que não é fácil, mas não existe outro caminho para tudo na nossa vida. Quando a gente consegue fazer o controle da ansiedade, a gente consegue dominar. E quando nós somos levados a ter a crise de ansiedade, é porque o nosso ego ele não está conseguindo segurar.
Então, é respirar, se acalmar, que dá certo. Então, esse mecanismo eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Agora a gente Muito vai obrigada. falar de... Pois não? Perdão interromper, eu não. agradeci. Ah, sim. Muito obrigada. Não interrompe nunca, viu, Andressa? Eu gosto muito que vocês participem. Um outro mecanismo de defesa que a gente usa é um mecanismo chamado de deslocamento. É baseado no redirecionamento das emoções de um objeto natural para o outro, pois expressá-los sobre o primeiro deles pode ser muito angustiante. Por exemplo, olha essa imagem aí de cima, que tem um cara com uma luva de boxe. Ele está de terno, então dá a impressão que saiu de um serviço, de um escritório, e ele está lá esmurrando num saco de soco a cara de uma outra pessoa com terno, que pode ser o chefe dele. É um mecanismo que pode ser muito bom, muito bom. Por exemplo, ao invés de você socar a cara do seu chefe, vai fazer uma atividade que você possa soltar o seu estresse, deslocar o seu estresse de maneira sadia. Dando um murro num saco de pancadas, você está extravasando a sua energia. É uma forma de você conseguir extravasar. Olha, esse mecanismo, o grito, né? Aquela coisa que vai te sufocando de uma maneira. E tem muitas terapias que são baseadas nisso, viu? Tem muita gente doida por aí que a pessoa é convidada a gritar. Eu tive uma experiência com uma paciente minha um dia que foi muito interessante. Ela tinha um trauma terrível de um abuso sexual que ela sofreu com 5 anos. E ela guardou até ano passado, que ela teve coragem de falar, com 38 anos. Eu fui a primeira pessoa que ela conseguiu falar sobre isso. E essa pessoa que fez os abusos com ela já faleceu, só que ela estava guardando um ódio imenso dele, imenso. E aí um dia eu perguntei para ela, se você tivesse com ele na sua frente, o que você faria? Ela falou, eu ia socar a cara dele até desfigurar. E aí nós fizemos uma técnica em que ela pegou um travesseiro, isso tudo online, gente, foi muito louco. E eu falei para ela, então, esse travesseiro ele vai representar a pessoa que te abusou. E ela socou muito esse travesseiro, eu não sei falar para vocês quantos murros que ela deu nele. E depois ela pegou o carro, saiu para um lugar mais distante, parou o carro e ela disse que deu uns 10 gritos imensos na natureza, para a natureza ouvir. E ela sentiu que foi uma forma assim, de aliviar muito o coração dela. Ela transferiu, né, aquele sentimento ruim que ela tinha por um objeto, que no caso era a figura da pessoa que abusou dela sexualmente, e aí ela conseguiu transferir para o travesseiro, que foi um outro objeto que foi possível ali. E foi uma forma que trouxe um grande alívio para ela. No dia seguinte, ela me mandou mensagem, dormi super bem essa noite, porque toda essa situação trouxe uma vida adulta muito difícil para ela. Ela casada, com 2 filhos, mas ela disse que nunca conseguiu ter um relacionamento sexual saudável com o marido dela. Por mais que ela gostasse do marido e que o marido fosse uma pessoa muito bacana com ela, embora ela não tenha contado para ele desse trauma que ela tinha, desse sofrimento que ela tinha, todas as vezes que ela ia ter relação sexual com ele, vinha à mente dela a figura do homem fazendo abuso. Vocês imaginam que vida que essa pessoa não levou? Né? Então, foi uma forma que a gente descobriu, né, de conseguir fazer ela deslocar o ódio que ela tinha daquela pessoa para o travesseiro. Existe técnica chamada da cadeira vazia, que também você induz o seu paciente a imaginar que tem uma pessoa ali na frente dela, que ela pode dizer para a pessoa coisas que estão guardadas, emoções,
pedir desculpas, perdoar, ser perdoado, também são maneiras, tá? Existe o deslocamento que não é legal, mas existe também, a gente pode usar ele de maneira sadia, saudável. Essa situação da charge aqui, uma pessoa perguntou para um outro que foi fazer uma entrevista. Como foi a entrevista? Ele fala, bom, eu não consegui o trabalho, mas também não era um bom emprego, era chato e rotineiro. Pode ser que seja, vamos dizer, uma desculpa que ele encontrou, talvez porque tenha sido difícil ele encarar que ele não conseguiu passar na entrevista, que ele não conseguiu ser o escolhido para aquela vaga, a maneira que o ego dele conseguiu de suportar aquela decepção foi, né? Não era um emprego que eu queria mesmo, acho que era muito chato, corriqueiro, não era isso que eu queria. Então, ele deslocou, né, para um emprego que é chato. Esse emprego não era legal. É uma forma de deslocamento. Aí pode não ser sadio, porque a pessoa pode ficar com aquela situação mal resolvida dentro dela. E existe também o deslocamento, que muitas pessoas usam, por exemplo, por não lidar bem com um relacionamento desfeito, e aí ela desloca aquela aflição, ou aquele trauma, aquela tristeza para a bebida. E muitas vezes de maneira exagerada, acaba se tornando um alcoólatra, um drogadicto, e a gente vai ver, se você vai fazer uma análise de uma pessoa assim, aconteceu exatamente algum trauma. E agora a gente acabei de pensar numa outra situação, né? Que não vai ser difícil de acontecer com vocês. Os crimes, né? Os crimes... Como é que é o termo? Ai, gente, não consigo lembrar. Crime de amor, esqueci o nome do termo. Crime passional. O deslocamento, né? Talvez a pessoa ela não consiga lidar com o desprezo de alguém, né? Uma pessoa que era objeto de amor, e aí ela desloca aquele amor que ela sentia e ela acaba passando, então não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Acaba cometendo um assassinato. Então a gente pode também, nesse exemplo, pensar que um crime passional, ele pode ser um redirecionamento das emoções. Uma pessoa que amava e que eu queria só para mim, de repente ela não me quer mais. Então eu desloco, né, aquele amor, eu redireciono a minha emoção e ela acaba se tornando um crime passional. Bora lá. Negação. A negação também é muito usada por todos nós. É quando a gente nega o óbvio. A gente nega pela dificuldade que a gente tem de aceitar a dor, a angústia ou outras sensações de desprazer. Então, a gente acaba fingindo que não está vendo. Costumamos falar, né, tampar o sol com a peneira. Consiste em negar um fato evidente com a convicção de que, se ele não é reconhecido como real, então, na verdade, ele não acontece. Então, por exemplo, é como se um limão negasse dizendo que ele não é amargo ou azedo. Né? Isso é óbvio que ele é uma fruta ácida, é uma fruta que tem um gosto azedo, tem muita gente que gosta, né? Mas ele tem, né? Se você for pensar, um limão não é doce. Ele tem um sabor ácido, azedo, muitas vezes amargo. Então, é como a gente negar isso. Aí tem um exemplo aqui, que uma amiga fala para outra assim, esqueceu como ele gritou e levantou a mão para bater em você? Ela diz, ele nem gritou tanto, e a mão, bem ele levantou para desligar o forno. Sabe aquelas situações em que acontece muitas vezes de uma pessoa que está vivendo situação de agressão do marido, do namorado, e ela está sempre negando? Por exemplo, um braço roxo, machucado, pode ser um sinal de alguma agressão, e a pessoa, eu bati.
Ah, não, foi ele que apertou. De brincadeira, ele apertou sem querer. Então, a pessoa está negando o óbvio. Tem uma historinha para vocês aqui no livro. Ai, ó, peraí que eu já vou achar. Que é uma história que traduz também bem para a gente essa situação da negação. Aqui, ó. Chama Guguinha, o Ide Veloz. Desde cedo, Guguinha experimentou a velocidade. Seu primeiro brinquedo, uma miniatura de carro de corrida. Ainda não escrevia e já experimentava as primeiras emoções de um kart. Forte, inteligente, sempre disposto a novas aventuras. Colecionou experiências, mais e mais radicais. A adolescência preocupou a família. Mesmo os menos atentos percebiam as deficiências de aprendizagem e temiam pela futura participação do jovem no negócio dos pais. Começaram as cobranças por resultados. Em uma deliciosa noite de verão, ele e um amigo destroem o Mercedes do pai em uma conhecida avenida da cidade, participando de mais um racha em busca de diversão fácil e estimulante. Por que eu contei essa história para vocês? O Guguinha parece que mesmo adulto, desde criança, foi uma criança acostumada a receber tudo que ele queria. Ele não recebia não dos pais, né? Ele estava sempre sendo estimulado. Não tem nada demais de andar de kart, viu, gente? Mas foi um menino que ele foi crescendo com essa sensação de que ele podia tudo. Então, era uma pessoa que vivia somente o id. E aí, numa linda manhã de sol, ele destruiu um Mercedes do pai, participando de um racha. Todo mundo sabe que o racha é uma coisa proibida, que pode trazer consequências muito sérias, de acidente, tantas coisas que a gente viveu. E talvez os pais, acostumados a trazer para o Guguinha tudo o que ele queria, quando adultos, certamente foram aqueles pais que negaram todas as vezes que a escola chamou para falar que o filho estava tendo comportamentos que não são legais. Certamente foram aqueles pais que, na adolescência, colocavam a culpa das artes do Guguinha para os amigos, nunca assumiam que a situação era dele, até que um dia sabe lá o que esse Guguinha pode fazer. Então, nós também, como pais, como pessoas que futuramente vamos ter família, precisamos tomar muito cuidado com isso. Que às vezes está tão evidente e a gente usa, está tão evidente uma situação crítica e a gente usa como mecanismo de defesa, talvez para não encarar que deveríamos ter agido com mais firmeza, com mais rigor com o filho, e aí a gente acaba usando esse mecanismo de defesa da negação. É negar um fato evidente, colocando sempre a responsabilidade no outro, para a gente conseguir lidar com a dor, a angústia ou a sensação de desprazer de uma situação dessa. Deu para entender? Vamos lá. Um outro mecanismo de defesa. Então, a negação, pessoal, ela é um mecanismo de defesa que ele não é saudável, né? Que se a gente nega aquilo que é evidente, ele pode ser considerado um mecanismo de defesa negativo. Ele não vai fazer bem para o nosso ego, para a nossa consciência, tá? Um outro mecanismo de defesa, identificação. A pessoa estabelece uma aliança real ou imaginária com alguém ou com algum grupo, na tentativa de aumentar o valor pessoal, adquirindo alguns atributos e características de um indivíduo que admira. Por exemplo,
Isso pode ser essas pessoas que se identificam tanto com um ídolo, um cantor, por exemplo, que ele busca, de uma maneira imaginária, né? Ele começa a adquirir características dessa pessoa. Pode ser um meio para ela sobreviver, que aí não tem problema nenhum. Aí, o mecanismo de defesa, ele pode ser muito legal. A gente vê com muita frequência sósia do Tim Maia, e como a pessoa fica caracterizada e parecida com o Tim Maia. Voz, corpo, cabelo. Roberto Carlos, são pessoas também que são bem imitadas, né? Isso tudo pode ter começado, talvez, como um desejo de trazer características ou atributos de um indivíduo, de um ídolo que ela gosta de trazer para ela. Gosta tanto que ela acaba se identificando de uma maneira tão grande que ela acaba se misturando com a identidade daquela pessoa. E isso se torna um meio de vida, não tem problema nenhum. A pessoa começa a fazer shows e cantar e vai viver a vida dela. Mas existem situações em que uma pessoa, ela acaba buscando um mecanismo de defesa, por exemplo, para ela pertencer a um grupo, para ela ser aceita em algum grupo. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, em crimes, em quadrilhas, em situações de traficantes, de pessoas que ela se identifica tanto com o chefe do tráfico, que ele é capaz de estabelecer uma aliança real ou imaginária, ou ela realmente se identifica tanto se vestindo como aquela pessoa, ou fazendo tudo que aquela pessoa manda, para que ela seja aceita num grupo. Eu trouxe a situação do traficante porque é uma situação em que vai fazer parte do mundo seus, né? E aí a pessoa ela não consegue nem ver deficiência naquela pessoa. Ela consegue enxergar aquele chefe do tráfico como uma pessoa forte, uma pessoa que conquista as coisas que ela quer, e aí ela quer se vestir como, ela quer usar os colares, as pulseiras que aquela pessoa usa. Então, isso é um mecanismo de defesa e identificação. E isso acontece principalmente quando uma pessoa ela se sente fraca em alguma situação. Então, ela, para pertencer ao grupo, né, ou alguém que pode protegê-la, ela acaba se identificando com ela. E existem muitas e muitas situações que podem trazer a gente enxergar esse mecanismo de identificação. Queria participação. Até agora, como é que tá? Se vocês conseguem pensar em alguma coisa, em algum mecanismo que foi falado até agora. Eu dei o exemplo, eu acho que a Aline falou, não me lembro, a Andressa, sobre a situação, né? Foi a situação que nós falamos. Professora? Pode falar. Esse efeito de identificação acontece entre crianças também? Por exemplo, a criança vê o boneco, o personagem falando alguma frase ou expressão de alguma forma e começa a repetir o que ela fala. Isso, desde criança, já influencia? Sim. A criança, ela passa por esse processo naturalmente, de identificação. E a gente vai conversar isso em outras aulas também. Ela passa por um processo que o Freud também fala, que é motivo da outra aula, mas eu vou dizer para você, em que ela tem os trejeitos do pai, ela quer sentar como pai, ela quer agir como pai. A menina também de identificação com a sua mãe, né? E isso é uma situação que a gente vai trazer depois. Mas também existem crianças, por exemplo, que se sentem fracas por alguma maneira, ou pela cor, ou pela dificuldade de aprendizagem, ou pelo corpo físico que ela tem, que é magrinha demais ou gordinha demais, ou ela joga bola bem demais ou ela não joga. Ela também, muitas vezes, busca nos coleguinhas de escola alguém que ela possa se identificar e
criar, estabelecer essa aliança real ou imaginária para ela pertencer a um grupo, sim. Tá? E isso pode trazer problemas, pode trazer consequências ruins para essa criança, porque ela acaba sentindo que se ela não pertencer àquele grupo, ela pode ir sendo deixada de lado e isso ela pode levar para a vida dela. Então, é muito comum também. Quem foi que perguntou? Foi o Alberto? O Alexandre? Isso, Alexander. Isso pode acontecer sim, viu, Alexander? Existe, é claro que a maneira sadia da identificação, quando a criança acaba se juntando por características boas que a pessoa tem, ou às vezes, por exemplo, a criança tem vontade de jogar bola, mas ela não tem muita autoconfiança. Aí ela vê um coleguinha jogando, que ela gosta muito, e aí ela começa a ir, e aí ela pode desenvolver, jogar bola e participar do grupo. Mas existe a maneira também da identificação que não é sadia. Conseguiu entender a diferença? Alexander? Sim, consegui sim. Entendeu? Beleza. Então, isso Obrigado. Pode ser trazido, sim, para a infância. Agora, Elaine levantou a mão, pode falar, Elaine? Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Bom, eu já passei por vários processos de negação, né? Certo. Primeiro foi pela perda do meu pai em 2008. Uhum. Eu fiquei muito mal, muito, e eu não aceitava. O segundo foi depois que eu descobri da minha filha, que ela tem TDAH. Uhum. Ela tinha umas características que eu já observava, né? Eu sou fisioterapeuta, já estudei a parte de TDAH na pós-graduação e eu sabia, mas eu não aceitava de jeito nenhum, porque eu sabia que aquilo ia ser muito ruim para ela em alguns aspectos, né? Principalmente social, que hoje eu percebo que realmente eu estava certa. E eu sempre ficava tentando não aceitar. E foi aqui em Itajubá, logo que eu mudei para cá, que eu consegui enxergar, né? Pelas escolas apontando as características para mim. Até que um dia eu falei para meu marido, não dá mais para eu passar, não pôr mais a peneira, vai ter que recorrer mesmo, né? E até ele descobriu também que ele também é TDAH. Então, eu tenho 2 TDAHs em casa. E a minha filha, ela é uma criança super criativa e ela tem esse mecanismo de defesa de identificação. E eu acho, assim, formidável porque ela faz uma identificação com personagens que têm poder, né? Sim. O atual dela é aquela personagem do Stranger Things, que é a Eleven, né? A 11. Então, ela se veste da 11, ela põe até um ketchup no nariz para imitar o sangue, que a 11 tem esse poder, né? Uhum. Ela já assistiu a série, eu acho que umas 10 vezes, porque eles são assim, né? Eles assistem, ouvem, até eles captarem tudo, né? Uhum. E aí ela se transforma, assim, você percebe que ela se transforma. Só que você percebe, eu consigo pegar, que ela pega as características realmente boas, sabe? Então, aquele poder deixa ela bem, os amigos tiram sarro, ela não dá bola, sabe? Ela fala, não tô nem aí, você que gosta de quem você quiser. Ela faz assim, sabe? Então, isso... Qual que é a idade dela, Elaine? Ela tem 7 anos. E ela já faz as terapias? Faz. A neuro não indicou medicamento por enquanto, porque ela tem um QI alto, porém ela tem o processo de execução na linha média, né? Certo. Então, ela não precisou do medicamento nesse momento, né? O meu marido não. O meu marido já faz uso da Ritalina, porque ele já é moderado, grave, e ela é leve e moderado, né? Então, mas ela, eu percebo, assim, que ela tem vários mecanismos de defesa, né? Vários mesmo. E alguns falhos, assim, aí eu tenho que ficar ajudando, mas ela tem também uma característica muito interessante, é que se ela briga comigo hoje, daqui a pouco ela já esqueceu. Ela não sabe que aquilo aconteceu, ela olha para mim, ela não entende porque eu tô muito brava da vida, né? Uhum. E aí, então, eu percebo isso é recorrente aqui em casa,
é uma parte que eu acho, assim, tem coisas que eu podo, né? Eu vou lá e falo, não, isso aqui não é legal. Ela gosta muito, por exemplo, de filme de terror, né? Então, toda parte que é ruim do filme de terror, eu já corto. Eu já falo, não, isso você não vai ver, isso não é legal. E aí ela acaba percebendo as características, sabe? Dos personagens principais. E ela acaba questionando, mas por que que ele faz isso? Por que que acontece aquilo? E, enfim, é muito interessante agora essa aula, porque eu consigo me ver, né, em algumas características, e eu vejo muito dela, né? Elaine, deixa eu ir por partes. Como você falou, né, do TDAH, não sei se todos os alunos sabem, o TDAH é uma sigla de um transtorno que é muito comum, que é chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, antigamente a gente falava, né, que a criança era encapetada, não aprendia, né? Hoje a gente sabe